E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos embora. A gente hoje vai falar de reação de adição, tá certo? Exatamente. Reação de adição na química orgânica. Vê bem, na verdade, a gente não vai falar de reação de adição. A gente vai falar de polímeros de adição. Certo, Google. Agora entendi melhor. Só que veja, para falar de polímero de adição, eu achei que era mais prudente antes a gente fazer uma pequena revisãozinha do que é exatamente uma adição. Concorda comigo? Senão fica muito assim, muito solto. Então, vamos lá, vamos aqui, vamos falar rapidamente do que é uma adição para que você se delicie. Vamos lá, vem comigo, vem. Olha, o quadrinho apareceu. Vê, pessoal, geralmente quando a gente fala de reação de adição, você lembra logo de ligação dupla ou tripla, né? Então, por exemplo, lembra logo de ligação pi, né, no caso, né? Quando você tem uma ligação simples apenas, a gente diz que é ligação sigma. Quando a gente tem uma dupla, aí a gente diz que uma é sigma, a outra é pi. E quando a gente tem uma tripla, aí a gente diz que é sigma, pi, pi. Então, geralmente, ao falar de ligação de adição, né, reação de adição, a gente relaciona com dupla ou tripla. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem um composto insaturado, tá? Aí coloca aqui AB nele. Então, a gente vai colocar na dupla, né? Então, vamos aqui, ó, adicionar. Quando a gente adiciona, olha, a gente está tirando as insaturações. Concorda? Então, a gente transforma um composto insaturado em compostos saturados. Ah, Guga, então quer dizer que só acontece se o composto tiver dupla ou tripla? Não, claro que não. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um ciclano. Esse cara, que é o ciclopropano, ele é extremamente instável, porque ele tem muita tensão no anel. Lembra disso? Então ele também quebra, né? Porque ele é muito instável. Então, ele ao quebrar, ele provoca a formação de um novo composto de cadeia aberta. Então, olha aí, hidrogenei. Tá. Mas o mais normal é que ele aconteça na formação mais comum em compostos quando você tem insaturação. Por exemplo, aqui, ó, essa reação a gente conhece com o nome de hidrogenação catalítica, tá? Níquel, platina ou paládio, tá? Com pressão e temperatura, a gente chama essa reação de hidrogenação catalítica ou reação de Sabatier-Sanders, tá certo? Que é uma hidrogenação catalítica. O que eu estou falando aqui da platina, do paládio, é que eles são chamados catalisadores, ou seja, eles aceleram a reação. Então, outro detalhe importante da gente lembrar nas reações de hidrogenação, né, é que uma reação bem conhecida de todos vocês, que é o óleo mais hidrogênio, ele produz o quê? Gordura. Uhum. Então, por isso que é gordura saturada, né? Aqui, ó, o óleo, ele é poliinsaturado, né? E a gordura é para ser totalmente saturada. Mas nem sempre é assim, tá certo, pessoal? Nem sempre é assim. Mas veja, isso é apenas um resuminho do que é uma reação de adição, tá legal? Uma reação de adição. Que a gente vai ver agora são
polímeros de adição. Tranquilíssimo? Estão tranquilos e felizes para aprender mais esse conceitozinho de química? Então, vamos à luta, que é importante que você agora se depare com ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, vê bem. Ó, a gente pensa às vezes que o assunto é desmembrado da realidade, né? E não é. Para você ter uma ideia, eu sempre que começo a aula de polímeros, eu tento mostrar que quando se fala de polímeros, se fala de teflon, de plástico e tal, mas não é só isso não, tá? Isso já é muito, né? Mas há um tempinho atrás, a gente teve um acidente na Fórmula 1 que, olha o carro como ficou, pessoal. Vê? Dá pra ver aí, né? E o cara saiu andando. O cara saiu andando, ó. Pessoal, ele estava aqui dentro, saiu andando. Isso porque a roupa dele, o macacão dele, era formado por um polímero chamado, olha aí, ele andando aí, ó, um polímero chamado Nomex, que era uma poliamida. Amida é uma função orgânica, né? Então, esse Nomex, pessoal, ele tem uma estrutura semelhante a outro polímero, que é um polímero muito usado em colete à prova de bala, tá? Kevlar. Então, eles são isômeros, chamados isômeros de posição. Foi ele que fez com que o piloto não queimasse. Então, ele é muito usado também em roupa de astronauta, em roupa de pessoas que trabalham como bombeiros, etc. e tal, né? Então, veja, o Nomex, olha os testes desse polímero, pessoal. Olha que negócio interessantíssimo, veja. Então você nota, né, que eles são extremamente resistentes. Então, resistente ao fogo, isolante elétrico, isolante térmico, leve, flexível, alta absorção de umidade. Nomex. E tem dono, viu? Ele é feito por uma empresa chamada Dupont. É mesmo, a mesma Dupont que é dona, por exemplo, do Teflon. Então, pessoal, baseado nisso, a gente agora pode começar falando, ó. Isso aqui, isso, 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 esse computador. Pessoal, você sabe que esses objetos têm em comum, no ponto de vista químico, que todos eles são feitos de cadeias gigantes. E essas cadeias gigantes são formadas por pequenas unidades. As cadeias são os polímeros e as unidades são os monômeros. E, pessoal, sinceramente, o que está por trás disso é bem interessante. Na verdade, é meio que fascinante, tá? A gente pode até ver hoje que roupa, absorvente, tênis, tudo isso vem do petróleo, tá? Pessoal, eu quando começo a dar essa aula, eu gosto de fazer uma analogia com Lego, tá? Lembre-se, a pecinha do Lego, ela é o monômero. E o Lego montado, ele é o polímero. O polímero de adição é quando você vai somando Legos, geralmente iguais, e vai formar um grande polímero. Aí a gente diz polímero de adição. Por isso que antes da aula eu comecei o quê? Falando de reação de adição, que é uma reação que vai o quê? Vai se somando. Você vai tendo geralmente dupla virando simples, tripla virando dupla, depois virando simples. Então, não esquece que quando tu olha ao teu redor, a maioria do que você está vendo aí são polímeros, tá certo? Polímeros, e os polímeros de adição estão muito. Então, não vou dizer poli muito, meros partes. Isso é muito óbvio
todo mundo já sabe, tá certo? Então vamos lá, vamos ver alguns polímerozinhos que vocês vão adorar. Adorar também já é meio forçado, né, Guga? Também acho. Mas vamos lá, vem comigo aqui, olha. Pessoal, ó, já ouviram falar de grafeno, né? O que é grafeno? É uma forma alotrópica do carbono, exatamente. A partir dele, ó, a gente consegue fazer várias outras substâncias, né, na engenharia. Olha aí, o polímero, fazendo assim, a partir dele, você consegue fazer memória de resistores de grafeno, que vai imitar as sinapses cerebrais. Olha aí, a retina artificial, tudo isso a partir de polímeros do grafeno. Então, o polímero são macromoléculas formadas por unidades chamadas monômeros. Então, os polímeros podem ser naturais, tá? Biopolímeros, e podem ser os artificiais ou sintéticos. Lembre-se que os naturais, pessoal, são muito estudados pela biologia, tá? Proteína, polissacarídeo, mas tem uma parte que é bem da química, a borracha, né, que a gente vai estudar também aqui. E os polímeros, eles podem ser, aí vamos lá, vê, os polímeros podem ser termoplásticos, eles podem ser repetidamente processados por aquecimento. Eles vão ter, pessoal, cadeias lineares e ramificadas, tá? As interações intermoleculares entre eles vai ser bem fraquinha. Então, são polímeros que podem ser processados sob aquecimento. Você pode aquecê-los. Então, isso é chamado de termoplásticos. Já os outros vão ser termofixos. Não podem ser amolecidos com aquecimento. Se você aquecer, ele quebra. Então, eles vão ter o quê? Eles vão ter cadeias cruzadas. Poxa, abri outra slide no meio aqui. Eles vão ter cadeias cruzadas, tá certo? Então, os termofixos, as cadeias são cruzadas. Ele não permite que você faça o quê? Você aqueça. Se você aquecer, ele quebra. Então, pessoal, não esqueça, tá certo? As cadeias lineares em linha paralelas, tá certo? Elas o quê? Como elas são paralelas, elas têm possibilidade de ter uma interação molecular maior. Então, quanto maior a interação molecular, mais rígido é o material. As ramificadas, não. A ramificação diminui a quantidade de interações. Então, plástico duro tem cadeia normal, o plástico mole tem cadeia ramificada. O plástico duro tem cadeia normal, o plástico mole tem cadeia ramificada. Outro detalhe fundamental é lembrar que existe outro tipo de polímero, que são os elastômeros, que são elastômeros. Por exemplo, a borracha tem elasticidade, tá certo? Então, vê como a gente pode classificar os polímeros. E agora, a gente vai ter os polímeros que a gente quer estudar. Polímero de adição, tá certo? O polímero de adição, ele é formado por uma molécula que você vai combinando monômeros iguais, geralmente, mas podem ser também diferentes, sem que ocorra um subproduto, não tem eliminação, tá? É só juntando. Para isso, geralmente, você tem que ter ligação pi, tem que ter dupla ou tripla, não é legal? Ah, Guga, mas não pode ser de cadeia fechada? É, mas não é mais comum em polímeros, tá? O normal é que sejam cadeias abertas. Então, vamos lá. Polímeros de adição, aquele que a reação de adição são, você junta pelo menos dois e não sobra nada. Dois dando um, dois dando um, dois dando um, tá certo? Então, polímeros de adição. Certinho? Então, vê, a gente já sabe que são os termoplásticos, tal, os termofixos, já sabemos tudo disso. Agora vamos embora continuar a nossa saga de polímeros no dia de hoje. Aí vê, pessoal. Ó, o homopolímero, eles são formados por um único tipo de monômero, tá certo? Copolímero é quando você tem mais de um tipo de monômero, certo? Aí, ó. Alternados e aleatório. Pode ser um, depois outro, depois mais outro, depois um,
em blocos, é 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e enxertado de outra maneira. E agora vai o que interessa. Agora a gente vai para os polímeros. Olha aí, polímero de adição, formado a partir de uma reação de adição. Guga, a gente vai ter que memorizar os polímeros de adição? Vai ter que decorar mesmo, hein? Veja. Vai ter que memorizar, tá certo? Vai ter que saber pelo menos reconhecer direitinho. Dependendo do seu vestibular, você vai ter que decorar, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí. Os principais são polietileno, PVC, polifluetileno, poliestireno, polipropileno e por aí a gente vai vendo. Vamos começar devagar. Olha aí, ó. Olha uma imagem bem interessante, ó. O polímero de adição dupla chegou, quando junta, vira simples, tá vendo? Dupla juntou, vira o quê? Simples, ó. Dupla juntou, virou simples. Ó. Dupla chegou, virou simples. Ó, dupla chegou, virou simples. Então, polímero de adição. Em saturação, vai virando ligação π, vai virando ligação sigma quando vai juntando. Aí veja, primeiro desse cara aí, né, é o plástico polietileno, tá? Polietileno, aqui, ó. Mas, Guga, por que etileno? É porque o nome do eteno é eteno ou etileno, tá? Então, quando junta, o polieteno forma polietileno, tá? Polietileno. Lembre-se, no polímero de adição, o monômero ele é insaturado e o polímero ele tende a ser saturado, porque sofreu adição, tá? Aí olha aí, ó, oceanos em 2050 vão ter mais plástico do que peixes. Sério isso, né? Bronca. Ó, essas imagens são bem impactantes geralmente, né, pessoal? O bichinho pensa que isso é uma alga e aí morre, né, quando come o plástico, encaixa. Olha aí, 150 milhões de toneladas de plástico existe atualmente nos mares. Olha aí. 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entra por ano nos oceanos. 92% dos plásticos no ambiente são microplásticos. Então, olha para aí. As algas, ó. Aqui, a alga não, aqui, ó. Os nascendo nas garrafas. E aí, pessoal, algumas atividades, né, das indústrias, como por exemplo, da Natura, né, que faz o material dela com plástico, um pedaço do plástico dela tentando ser reciclável, né? A Coca-Cola que fez Plant Bolt, né, 70% do plástico dela vindo da cana-de-açúcar. E aí eu queria falar de uma coisa para vocês. Veja, o plástico verde, ele não é biodegradável. Aí você vai dizer, oxe, e qual é a vantagem? Porque, pessoal, vê, o plástico, ele vem do petróleo, tá certo? Então, o plástico verde, ele vem, por exemplo, da cana de açúcar, certo? E daí? Aí a cana de açúcar, tá? Quando vira a sacarose, o açúcar, né? Aí quando sofre hidrólise, vira o quê? Vira glicose. Aí a glicose fermenta. Aí vira o quê? CO2, né? Que dá a sensação de ferver, por isso que é o nome fermentar. E etanol, que é o álcool, né? Aí o etanol desidrata dentro da molécula, intramolecular. Aí forma o eteno, que sofre uma polimerização, que aí forma o quê? O polietileno.
Aí veja, como veio de uma planta, é chamado de polietileno verde. Mas lembre-se, ele não é biodegradável. Oxi, qual é a vantagem? Enorme. Por que é enorme? Porque você tira todo o ciclo do petróleo, tá? Você tira todo o ciclo do petróleo. Então, pessoal, tem uma vantagem enorme, tá? Então, qual é a vantagem dele? É que você tira todo o ciclo do petróleo do processo. Então, tirou, como eu mostrei para você, todo o ciclo do petróleo, tá certo? Então, olha, quimicamente ele é idêntico, não interessa de onde ele vem, tá certo? Mas ele é sustentável. Por quê? Porque ele vem por exemplo, da cana-de-açúcar. Então, ele é de origem renovável, porque ele é feito da cana-de-açúcar, uma fonte renovável, plantada anualmente ou durante um período, né? Durante o crescimento, a cana captura o CO2 da atmosfera. Assim, o polietileno verde pode ter a pegada de carbono negativa, ou seja, retira mais CO2 do que emite. Lembre, mais uma vez, quimicamente ele é igual ao polietileno que vem do petróleo, não tem nenhuma mudança, tá? Tem as mesmas propriedades mecânicas, térmicas, durabilidade, e vai ficar no meio ambiente por 500 anos também, tá? E outro detalhe que é bom, você lembre que o polietileno verde não é biodegradável, tá certo? Ele é renovável. Por que renovável? Porque ele vem de uma planta, tá certo? Aí você deve estar dizendo, Guga, e o plástico biodegradável? Qual é esse, hein? Qual é o plástico biodegradável? Ó, aí é outro papo totalmente diferente, pessoal. Quando a gente fala de plástico biodegradável, é um polímero capaz de se decompor naturalmente por ação de bactérias, fungos ou outros micro-organismos, formando CO2, água, biomassa, ou seja, compostos inofensivos, tá? Sem deixar microplástico. Se deixar microplástico não é renovável, tá certo? Então veja, tem um bem conhecido, que é o PLA. Anota aí, ácido polilático. Ele é feito do amido de milho ou da cana, tá? Ele pode ser polilático, tá? Usado em copo, talher, embalagem, impressora 3D. Ele é biodegradável, tá? Mas não é usado ainda no ambiente comum. O mais conhecido que eu vou mostrar daqui a pouco é o PHB. O nome é horrível, é polihidroxibutirato. Polihidroxibutirato. Ele é produzido por bactérias fermentadas a partir do açúcar. É altamente biodegradável, tá? Ele parece muito com polipropileno, mas ele é muito caro, tá? E, pessoal, lembrar, tá certo? Lembrar que muita gente acha que verde é biodegradável, e não é. O desafio do biodegradável é que ele é muito caro, falta infraestrutura, tá certo? E não esqueça ainda que a gente não sabe o caminho que isso vai ter. Se interessa para a indústria fazer plástico biodegradável. Então vamos lá, vamos continuar aqui, que o mundo é um lugar estranho, né? Então vamos embora. Olha aí, ó. Aquilo que a gente falou agora. O plástico verde é produzido a partir de uma fonte renovável, tá? Que eu acabei de mostrar os slides não, no quadro como é que a gente faz, não? Olha aí, bem bonitinho, tá certo? Então ele não vem do petróleo. Agora, plástico biodegradável. Algumas bactérias produzem um composto chamado PHB, que eu acabei de falar, tá certo? Decompõem-se seus componentes mais simples pela atividade de micro-organismos, sendo em substâncias mais simples, tais como CO2, água, metano. O tempo de decomposição também pode ser regulado, pode ser uma tecnologia em desenvolvimento. Ó, o PHB é produzido por meio de ação de bactérias que se alimentam do bagaço da cana,
Então a gente ainda tem muito que ver, tá? Ó, engordando essas bactérias com cana-de-açúcar, primeiro fornecemos uma alimentação balanceada às bactérias para que elas se reproduzam. Depois retiramos alguns nutrientes. As bactérias não se reproduzem mais e só engordam produzindo plástico. Interessante, né? Olha aí, pessoal, polímeros biodegradáveis aliviarão o impacto ambiental do plástico, provavelmente, né? Vamos ver. Olha, pesquisadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, caracterizam e descreve a estrutura de uma enzima capaz de degradar o plástico politereftalato de etileno, que é a garrafa PET, né? Essa enzima é produzida por uma bactéria da espécie Ideonella saccharomyces, isolada primeiramente de uma fábrica de reciclagem de garrafa de plástico. Bem interessante, né? Fécula da batata, é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Olha aí, então, lembrar, quando a cadeia é normal, o plástico é duro, quando a cadeia é ramificada, o plástico é mole. De alta densidade, né? Quando é duro. Outro plástico é o polipropileno, met-et-prop, propeno ou propileno, tá? Então, polipropileno, também é um polímero de adição. Esse plástico é um pouco diferente, tá? É aquele plástico um pouquinho mais duro, tá? É o que faz aquela cadeira, é o que faz, não é a máscara, tá? O cordão da máscara, é o que faz o cordão de embrulho, é o que faz o Lego, faz a tampa do vaso sanitário. É o polipropileno, é outro tipo de plástico. E aqui é o poliestireno. Estireno é o isopor, também chamado de vinilbenzeno. Vinilbenzeno. Vinil é o nome do radical do eteno. Eteno, etenil ou vinil. Vinilbenzeno, tá? Chamado de estireno. Por isso que é poliestireno. Aí é o isopor. Só que isopor, pessoal, é de 90% a 99% de ar, tá certo? Então, a gente chama ele de poliestireno estendido, expandido. Então, ele é somente praticamente ar. É bem interessante. Você colocar ele na acetona, ele vira uma papinha, bem pouquinho assim na papinha. Aqui tem esse slide que eu gravei com meu filho mais novo, quando ele era novinho, mas não roda mais. Que pena. Depois eu boto no YouTube para a gente ver. Ele vira uma papinha bem pequenininha. Vamos ver. Aqui, ó, PVC. PVC todo mundo conhece, né? Tubos e conexões, tigre, policloreto de vinila. Isso aqui não pode ser queimado nunca. Joga cloro, hein? PVC, olha aí, tubos e conexões tigre, né? Ó, policloreto de vinila, ó, o cloro ali, ó, extremamente poluente, perigosíssimo, né? Pessoal, lembre-se, ó, forma também, ó, muitos materiais. Só voltando aqui rapidamente, deixa eu falar um negócio aqui. Tudo que tiver vinil ou vinila na estrutura, tá? Fique ligado, que é esse radical aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Lembra de hidrocarboneto, né? Ó. Aqui, ó. Isso aqui é o eteno. Aí esse cara é um radical, né? Chamado etenil ou etenila, ou o nome usual dele, vinil ou vinila. Tá certo? Aqui é o radical, o grupo dele. Certo? Não esquece isso não. É importante. Então, tudo que tiver vinil ou vinila é porque vem deste indivíduo. Aí, olha bem. Poliacrilonitrila. Aí tu vai me dizer assim, Guga, o que é exatamente poliacrilonitrila? Olha aí, vamos ver a estrutura dele, né? Vamos ver a estrutura, como é bonitinho aqui, ó. Nitrila, né? O radical, a função. Vê, a gente chama de PAN, tá? É um polímero sintético. O monômero dele é o acrilonitrila, obviamente, né? Pessoal, é um polímero linear extremamente rígido, com estabilidade térmica, que é super importante, tá certo?
só que ele é inflamável, tá? Só que, dependendo, ele pode ter uma estabilidade térmica. Ele é feito por uma polimerização radicalada, o radical dele, tá? Ele é usado em fibra têxtil, tá? Como uma fibra chamada fibra acrílica na roupa, né? Geralmente roupa de inverno, cobertor, para estofado e tal. E ele é um precursor das fibras de carbono. Vê que legal? É precursor da fibra de carbono. Também é usada ainda, tá? Como na engenharia chamada de compósitos, tá? Porque ele tem resistência mecânica, tá? Então, nas fibras de carbono. Tá bem legal isso aí, tá certo? Ele foi desenvolvido, pessoal, em 1930. Ele tem um nome. O nome comercial dele é Orlon. Orlon, tá certo? Porque parecia com lã. Também a turma dá uma esforçada da peste, né? Ave Maria. Aí agora, vê. Poliacetato de vinila, tinta PVA. PVA, pinta a parede, PVA. Poliacetato de vinila, olha aí, bonitinho. Né? Aí, ó, um extra, né? Olha que lindo. Massa, corrida, tinta, ó, cola branca e Trident. Tá vendo tu? Trident. Poliacetato de vinila. Legal? E o que? Teflon. Olha aí. Tetrafluoetileno. Quando eu falo Teflon, muita gente não sabe, né? Teflon, pessoal, é na panela. Eu até devia ter pegado uma panela. É a panela que é antiaderente, né? Você não prende na panela quando você frita as coisas, né? É, aqui não é uma bronca. Uma bronca. Poliacrilato de metila. Olha aí. Tinta. Tinta não. Cola super bond. Pensa numa cola triste. Ó, negócio de chapa. Também, ó. A parte do óculos aqui, né? E olha, o farol do carro. Ó, poliacetileno, primeiro polímero condutor de corrente elétrica. E a condução de corrente elétrica, preste atenção, isso cai muito no Enem, viu? Sempre que eu tiver duplas alternadas, eu vou ter condução de corrente elétrica. Sempre que eu tiver duplas alternadas, eu vou ter condução de corrente elétrica. Eu vou voltar a isso, tá? Sempre que eu tiver duplas alternadas, eu vou ter condução de corrente elétrica. Escutou, 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 escutou. Sempre que eu tiver duplas alternadas, eu vou ter condução de corrente elétrica. Vê bem. Vamos lá, então, deixa eu mostrar isso aqui, que é bem interessante. Isso cai muito no Enem, viu? Muitíssimo. Na verdade, cai em todo canto. Vamos lá. Ó, então, veja, quando falar de polímeros condutores, duplas conjugadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, ou seja, alternando, né? Então, quando eu tenho isso, eu tenho deslocalização do elétron π, ressonância, né? Então, eles podem se mover livremente. Então, esses polímeros são condutores. Qual é a vantagem? Metal enferruja, polímero condutor não enferruja. Possui baixa densidade, é leve e pode ser moldados com facilidade. Então, lembrar, tá certo? Os polímeros condutores têm duplas conjugadas, que permitem a condução da corrente elétrica. Então, ó, duplas conjugadas permitem deslocalização do elétron π, que podem formar o quê? O elétron andar livremente, e isso dá ele o quê, pessoal? Condução de corrente elétrica. Polipirrol, polianilina, poliparafenilenovenileno. Cada nome lindo, né? Lindo. Então, você vê aí que são os polímeros que têm duplas conjugadas. Tá certo? Não esquece isso não, que é fundamental para nosso estudo. Certinho? Olha aí. E o outro é o poliacrilato de sódio, que é um polímero iônico, né? Esse polímero tem uma capacidade enorme de absorver água por uma ligação chamada íon-dipolo. Íon, porque ele é iônico, e dipolo, porque a água é dipolar, né? Tem dois polos, né? Então, íon-dipolo. Olha, vê, pessoal, como ele absorve água. Vê, opa aí. Vê. Secou tudinho, tá vendo? Por isso que a fralda fica sequinha.
né, o absorvente e tal. Tem um limite, óbvio, né? Mas, ó, ele absorve muita, muita água, ó. Tá vendo tu? Então, ó, lembrar, foi a ligação íon-dipolo. Ele tem uma capacidade enorme de absorver água. Um íon-dipolo. Isso é um polímero. E agora, o polímero que vai falar da borracha. Lembra? Borracha, ela cai em dois tipos, né? Quais são os dois tipos? Pode ser um polímero natural, mas também pode ser um polímero que artificial, tá? Pode ser um polímero natural, que é o que vem da seringueira, né? E pode ser um polímero artificial, que é produzido em laboratório. Concorda? Então vamos embora, vamos ver aqui. Vamos ver, vem embora, vamos embora. Vamos lá. Ó, metilbuti-1,3-dieno, que é o chamado isopreno. É a borracha natural, a que sai da seringueira. Vê, pessoal. Ó, olha que bonitinho. Cada seringueira, cada árvore, produz 30 gramas de látex por dia. Já pensasse? Então, ó, a borracha natural. Olha aí, vê como é. E não mata a árvore, não, viu, pessoal? Eles sabem tirar, né? Quando tira a borracha da seringueira, ela morre, Guga? Ó, que legal, pessoal, que legal. Então, vamos embora. Claro que não, né? Olha aí. Agora aqui, pessoal, depois de coletado, o látex recebe amônia para ter uma conservação maior. Só que vê bem, borracha tem um problema, pessoal. Ela tem um negócio chamado esterese. O que é isso? No calor, ela fica vira papa. E no frio ela endurece. Então, ela quebra, né? Ficava ruim de utilizar. Aí até que um dia, o dono da Goodyear, né, inventou, teve uma ideia chamada colocar enxofre. Por quê? O enxofre faz uma interação chamada pontes de enxofre, que os enxofres se prendem um no outro, tá? Fazendo uma ligação ponte de enxofre que dá resistência à borracha. E aí isso é chamado de vulcanização, que essa vulcanização melhora a propriedade da borracha, de elasticidade. E aí a borracha começou a ser usada com maior não, né? Com total número de usos na indústria. A vulcanização, que é colocar enxofre para o quê? Porque quando você coloca o enxofre na borracha, ela começa a ter a função melhor de elasticidade, tá certo? Então, a borracha vulcanizada, ela tem a capacidade de ir e de voltar sem romper. Então, foi uma sacada imensa. A buta 1,3-dieno é a borracha sintética, né, que é o polibutadieno ou eritreno. Aí já é a borracha sintética. A NBR, tá certo? Ou Buna N, é chamada de Buna, que é borracha nitrílica. Você já vai vendo que eles vão cada vez, né, mudando mais. Essa já é uma borracha com maior poder de poluição, né, com cloro, policloropreno. Essa daí, pessoal, é feita para correia de motor, mas para vedar, não é feita para pneu, não, tá certo? Aí a cloropreno é da Dupont também, a mesma empresa do Teflon, do Nomex e por aí vai. O nome dela é neopreno. Ó, e aí tem também as copolímeros, que é formada por mais de um monômero, tá certo? Aqui, ó, ABS, né? Que é a que a gente vai ver depois, né? Quando você tem formada por mais de um monômero. A tipo de borracha. Eu vou voltar para falar de borracha quando a gente estiver vendo os polímeros de adição.
Pessoal, polímero é muito polímero, é muita coisa. E olha que a aula nem é uma aula, é uma aula muito expositiva. Por isso que não dá para ter uma aula de uma hora, não. Não tem como não. Ficar falando uma hora aquele polímero, você vai endoidar. Só de um polímero, só de adição. Tá vendo tudo? Beijo, pessoal. Até a próxima. Valeu.